Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora Handmade, e este é meu canal exclusivo de squares, o Squares de Crochê da Mila, onde eu trago para vocês padrões assim de pecinhas, como triângulos, hexágonos, quadradinhos, essas pecinhas que a gente consegue juntar e formar peças maravilhosas e incríveis de crochê. Este modelinho é um modelinho super clássico, feito no formato de triângulo, é bem simplesinho de fazer. Ele é infinito, então você pode aumentar no tamanho que você desejar, pode fazer maior, menor, pode fazer maior, no tamanho que você precisa para sua peça. Você pode trabalhar com outros tipos de fios, adequando a agulha ao fio que vocês forem utilizar, e podem fazer colorido ou podem fazer de uma única cor. Podem inclusive mesclar os triângulos, fica super legal também de fazer modulares, um triângulo de cada cor. E o triângulo ele tem um formato bem legal que a gente consegue fazer a emenda deixando uma parte reta. Então, por exemplo, aqui nós temos o triângulo. Se a gente fizer outro triângulo e colocar ele assim do outro lado, a gente completa aqui essa parte e a gente consegue ir construindo uma parte reta feita com triângulos de pecinhas de crochê. Super interessante. E eu vou ensinar para vocês a fazer ele bem perfeitinho assim, para que ele fique bem retinho e para que ele tenha um acabamento perfeito na parte de trás também. Então já me conta aqui o que vocês acharam deste modelinho, compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar, já deixem seu like e eu estou deixando todos os meus canais aqui abaixo para que vocês possam conhecer se ainda não forem inscritos. E é isso, bora fazer! Para este triângulo, eu estou utilizando este fiozinho, que é o Amigo Love, da Cisne Linhas Corrente, que tem um tex de 600, é um fio 100% algodão, e para este fio estou trabalhando com a agulha número 4, e para os acabamentos estou utilizando a agulha número 2, para facilitar a passagem do fio. Vocês podem optar por qualquer tipo de fio de preferência de vocês, sempre ajustando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. Nós vamos iniciar com um anel mágico, então vou laçar sobre o meu dedo, jogando o fiozinho aqui para trás, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, trazer aqui para frente, dar uma giradinha, laçar o fio do novelo e passar por dentro. Feito aqui meu anel mágico, agora eu vou fazer mais duas correntinhas, uma e duas. Ficando aqui no total com 3 correntinhas, contando aqui com a laçadinha do anel mágico. E agora, nós vamos fazer aqui mais 2 pontos altos, dentro desses dois, sobre esses 2 fiozinhos aqui, dentro do anel mágico. Então, venho aqui dentro, puxo a laçadinha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz aqui um ponto alto. Vou fazer mais um. Venho aqui dentro, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, ficando aqui com 3 pontos altos. Essas correntinhas que nós fizemos iniciais são equivalentes já ao nosso primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Novamente aqui dentro do meu anel mágico eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 pontos altos, vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Mais 3 pontos altos dentro do anel mágico. 1, 2, 3. Nós estamos fazendo um triângulo, então a gente precisa de 3 bloquinhos de 3. Então, já tenho 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer as 3 correntinhas de separação finais. 1, 2, 3, para poder unir agora com essa outra pontinha. E agora, nós vamos fechar o nosso anel mágico, então, vou pegar aqui a pontinha do fiozinho menor e vou puxar até se fechar completamente. Jogo o fiozinho lá para baixo. E agora aqui nós vamos fazer o fechamento nessa primeira correntinha que nós temos. Temos aqui a cabecinha do ponto alto e aqui logo essa primeira correntinha. Então, nós vamos pegar nesta alcinha aqui da correntinha, pegando
uma alcinha trazendo aqui pra frente e jogar a agulha lá pra trás. Assim, 2 alcinhas vão ficar aqui por cima da nossa agulha. E agora eu vou fazer ponto baixíssimo, então passo por dentro dessa e passo por dentro dessa que está na minha agulha, formando então aqui a nossa primeira carreira já no formato de triângulo. E para fazer aqui a nossa segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixo nesse próximo ponto aqui, esse ponto do meio. Então, vou pegar as 2 laçadinhas aqui do meu ponto, vou laçar, vou trazer a laçada para cima, fiquei com 2 na agulha, agora eu laço e tiro as 2 de uma vez. E vou fazer uma correntinha a mais. Então, esse ponto que eu fiz, ele é equivalente a um ponto alto sobre esse ponto do meio. Então, quando a gente der a volta, nós vamos trabalhar sobre esse ponto também, mas eu vou voltar aqui com vocês. Então, iniciei aqui com esse ponto alto, como se fosse um ponto alto, né? O ponto baixo é a correntinha. Venho no ponto do lado, laço e vou fazer outro ponto alto. Feito, agora eu vou vir aqui na minha lateral. E dentro da minha lateral, eu vou incluir 3 pontos altos, então, venho aqui dentro desse espacinho e vou colocar 3 pontos altos, 1, 2, 3, 3 correntinhas, 1, 2, 3, e mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar, todos dentro da quina, 1, 2, 3. Então, nossa quina ficou assim. E agora, aqui na lateral do nosso triângulo, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto. Então, tenho 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto sobre cada ponto, 3 pontos. Então, aqui não posso esquecer desse primeirinho, a cabecinha dele fica bem escondidinha aqui onde a gente já colocou os pontos, mas a gente precisa pegar ela aqui também. Então, aqui, 1, no próximo ponto, 2, no próximo ponto, 3. Agora, aqui, eu cheguei na minha próxima quina. A próxima quina, eu vou repetir a quina que nós já fizemos, com 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. 3 correntinhas, 1, 2, 3. E mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar, dentro da mesma quina. 1, 2, 3. E agora, eu vou fazer novamente a lateral, um ponto sobre cada ponto. Então, 1, 2, 3. E cheguei aqui na minha última quina. Na quina, eu vou repetir com os 3 pontos altos, 1, 2, 3, mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, e mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Chegamos naquele pontinho que nós fizemos o fechamento. Então, o ponto que a gente iniciou foi nesse ponto do meio. Então, eu ainda trabalho sobre esse primeiro ponto aqui. Então, aqui também vamos fazer um ponto alto. E agora sim, encerramos aqui a nossa segunda carreira. Nós vamos fazer o fechamento na correntinha, então, nós temos o ponto baixo e a correntinha, nós vamos pegar essa alcinha aqui da correntinha, jogar lá para trás e fazer um ponto baixíssimo aqui. Dessa forma, a gente ficou com uma cabecinha para esse ponto que a gente fez, que é diferente. E aqui nós temos a nossa segunda carreira pronta. Esse tipo de triângulo, ele é infinito, a gente pode fazer no tamanho que a gente desejar e podemos fazer infinitamente aqui as carreiras que a gente precisa. Elas são sempre da mesma forma, sempre repetem o mesmo padrão. Então, a gente sempre faz um ponto sobre cada ponto da lateral e sempre repete as quinas da mesma forma com os bloquinhos de 3. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo lugar em cada quina. É sempre igual. Mas eu vou fazer aqui ainda mais uma carreirinha com vocês, para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui, eu vou vir no pontinho do lado, ó.
Saí desse, venho no ponto do lado, pegando a cabecinha do ponto. Aqui eu faço ponto baixo e uma correntinha para iniciar. E aqui eu caminho sobre esses pontos que eu tenho aqui, fazendo um ponto sobre cada ponto, sobre esses pontos restantes. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3 e 4. Cheguei na quina, repete a quina com 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho. 1, 2, 3. Cheguei na minha próxima lateral. Na lateral agora, além dos 3 que a gente tinha já anterior, agora a gente vai ter sempre 6 a mais, porque a gente vai ter 3 dessa pontinha de cá e 3 dessa pontinha de cá. Então, a cada lateral, a gente tem 6 novos pontos. E a gente vai fazer um ponto alto sobre todos eles, sobre cada um deles. Então, ó, começando pelo primeiro que fica escondidinho aqui, e vou caminhando um ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar novamente lá na minha quina. Então, eu tinha 3 pontos, acrescentou mais 6 pontos, 3 de cada lado. Então, aqui nessa lateral da minha terceira carreira, eu fiquei com 9 pontos, fora a quina. Então, ó, a quina está aqui, que é onde eu vou fazer também na próxima carreira. Então, ó, a quina está aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais agora a outra quina, que eu vou repetir fazendo os 3 pontos altos, as 3 correntinhas e mais os 3 pontos altos. Então, 3, 1, 2, 3 e 3 pontos altos aqui dentro. E 3 pontos altos aqui dentro da minha quina. Tá? Então, é somente isso, é bem simplesinho mesmo. A gente só repete aqui agora fazendo na lateral e nas quinas repetindo a quina. Façam de vocês, eu vou fazer mais um fechamento aqui. Estou chegando aqui ao final. E agora ainda tenho aquele pontinho que eu preciso fazer antes do ponto que a gente fez com o ponto baixo correntinha. Então, trabalho ele aqui também. Agora sim, encerrei a quantidade de pontos certinha, agora eu pego aqui na correntinha, então, ó, tem o ponto baixo, a correntinha, jogo lá pra trás, faço ponto baixíssimo e está feita a nossa terceira carreira. E olha como vai ficando bem bonitinho já o nosso triângulo. E aqui eu vou iniciar novamente outra carreirinha com vocês. Então, saí deste ponto, venho no ponto do lado, faço aqui o ponto baixo e uma correntinha para início da minha próxima carreira. E começo aqui já preenchendo os próximos pontos, um ponto sobre cada ponto de base, até chegar na quina, onde eu vou repetir a quina. Tá? Então, aqui nós aumentamos a quantidade novamente de 9 pontos, com mais 3 desse lado e mais 3 desse lado. Então, agora nós temos 15 pontos na lateral, fora as quinas que a gente vai fazer. Tá? Então, vai aumentando a cada carreira. Cheguei aqui na quina, a gente só repete a quina, sempre exatamente igual. Então, nosso triângulo, ele vai fazer esse aumento infinito até onde a gente precisa realmente que ele cresça o tamanho necessário para nossa peça. E nós vamos trabalhar exatamente desta forma. É uma sequência bem simples e é bem facinho. É simplesmente repetição aqui, trabalhando em pontos altos na lateral e nas quinas. Eu vou completar aqui mais uma carreirinha só para vocês verem como fica e já volto com vocês. Eu subi aqui mais 2 carreiras, para vocês poderem ver como é que fica. E fiz aqui no total 5 carreiras. Então, agora eu já vou parar de subir aqui
mas é somente continuar, mas só para que vocês vejam como fica. Então, aqui eu já cortei o meu fio, vou pegar aqui a ajuda da agulha menor para fazer o acabamento. Então, vou puxar meu fiozinho aqui para fora. E aqui, se vocês quiserem, é somente continuar crescendo, tá? E aqui, o fechamento, eu tenho aqui o ponto baixo e a correntinha. Nós não vamos fechar aqui neste ponto, nós vamos fechar no ponto do lado, no ponto alto aqui do lado. Então, de trás para frente, eu vou pegar aqui a alcinha da cabecinha do ponto alto, as duas alcinhas, vou puxar meu fiozinho aqui para trás. Ó, jogo o fiozinho lá para trás, e agora eu vou voltar o fiozinho exatamente por onde a gente saiu. Então, viro aqui, passo por dentro desse nozinho, por dentro de onde nós saímos com o fio. E puxo o fiozinho aqui pra dentro. Eu gosto de jogar esse fiozinho aqui por trás desse nozinho do ponto do lado. Eu acho que fica mais bem acabadinho. E aqui a gente só precisa se atentar a deixar do mesmo tamanho que os demais pontos. Então, ó, como fica aqui certinho. A gente só ajusta o tamanho aqui das alcinhas pra ficar certinho. E ó, o acabamento fica invisível. E agora, essas pontinhas aqui, a gente ou vai de encontro uma com a outra, se estiver muito distante aqui, como é o caso da minha, que ficou bem mais distante, a gente vai esconder separadamente. Se não, se for pertinho, vocês juntem passando por dentro, deem 2 nozinhos pra gente poder finalizar. Mas aqui, como ela tá distante, eu não vou caminhar tudo isso com os fios. Então, eu vou pegar aqui por trás, sempre por trás da peça. Se estiverem trabalhando com mais de uma cor, é sempre dentro da mesma cor que a gente procura esconder para ficar bem discretinho. E aqui eu só vou esconder o fiozinho. Então, ó, passei o fiozinho, só vejo se ele não puxou, não alterou os meus pontos. Passo ele aqui por dentro. E aqui a mesma coisa, eu vou esconder ele aqui por onde os pontos são mais apertadinhos, esse daqui da parte de dentro. Vou escolher aqui um lugarzinho onde é mais apertadinho, para passar o fio, para ele ficar bem preso e bem escondidinho. E agora, nós vamos passar a cola. Aqui eu estou utilizando a cola Pega Mil, que é uma cola para artesanato. E eu vou passar aqui na pontinha. E aqui nessa outra pontinha. Passei a cola, ela tem secagem rápida, eu só vou esconder, cortar a pontinha do meu fio. Posso cortar bem rente agora. E com a ajuda da própria tesoura, ó, só vou esconder essa pontinha por onde a gente fez aqui o acabamento com a cola. E pronto. Olha o acabamento aqui atrás, perfeito. A gente só vai alinhar, esticar bem aqui e arrumar aqui os pontos para que eles se encaixem perfeitamente para fazer o formatinho aqui do nosso triângulo. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado deste modelinho clássico de triângulo. Já deixem para mim aqui nos comentários, compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar neste modelinho. Já deixem o seu like e se inscrevam nos canais caso ainda não sejam inscritos. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.